Boa noite. Muito obrigado por todos que prepararam a apresentação especial para o Dia dos Pastores. Estava sentando ali tentando imaginar o que era a apresentação das crianças, porque eu não tinha conhecimento. Aí que eu lembrei. Já sou pastor há muitos anos, então todo ano me pega de surpresa. Mas muito obrigado pela lembrança. Certamente vocês sabem que todos são muito queridos para nós. Hoje à noite nós estamos continuando na segunda pregação do nosso estudo sobre a vida de Abraão. Na verdade, esse ano, daqui até o final do ano, nós vamos estudar 4 patriarcas diferentes. Vamos estudar Abraão, Isaque, Jacó e José. Nós vamos observar a mão soberana de Deus agindo através desses homens. Mas eu queria começar, antes de qualquer coisa, hoje à noite, só dando uma alerta. E a alerta é essa: nós temos a tendência de pensar que os personagens bíblicos são, de uma certa forma, como heróis que nós devemos imitar. Vocês vão descobrir logo nessas séries de mensagens que os heróis não são os patriarcas, certo? Todos eles falharam, e muito. Os personagens bíblicos não são colocados ali para nós dizermos: olha que bonito que eles fizeram, olha como eles foram corajosos, olha como eles fizeram isso, aquilo. Mas os personagens bíblicos são colocados ali para mostrar como Deus soberano, santo, perfeito e justo, age por intermédio dos seus escolhidos, dos que Ele chamou. E Ele faz a sua obra até mesmo através de pessoas imperfeitas como nós. O herói da história é Deus. Porque é Deus que está agindo através de toda a história humana para fazer aquilo que só Ele pode fazer. De trazer à tona o plano de redenção para nos resgatar dos nossos pecados. Então vamos lá. Segunda semana em Abraão, seguindo a promessa de Deus. Seguindo a promessa de Deus. E eu quero que nós façamos exatamente como na semana passada, se você se sentir à vontade de fazer essa declaração, não só de apoio, mas de devoção à palavra de Deus. Então, se você quiser segurar a sua Bíblia enquanto você fala, eu tenho que segurar aqui o controle, então não dá muito certo, mas vamos lá. Falem comigo de voz unânime. Esta é a palavra de Deus. É a verdade e não contém erro. Ela tem autoridade sobre todos, em todo lugar e em todo momento. Hoje o meu coração está pronto para se submeter à autoridade de Deus. Por meio de sua graça, aplicarei sua palavra na minha vida. Continuarei alicerçado de Deus para a sua glória. Eu jamais serei, em nome de Jesus, amém. Nós cremos que a palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela é transformadora. Inclusive, é uma das razões porque nós fazemos parte de igrejas bíblicas. Porque nós cremos que a Bíblia é o nosso alicerce, através do qual nós fazemos tudo. Então, se a Bíblia não for o seu alicerce, se a Bíblia não for a regra para a sua vida, você precisa voltar às Escrituras e entender o propósito que elas têm para as nossas vidas. Porque por meio delas, Deus tem nos dado palavras de vida que servem para o nosso andar. Hoje nós vamos abordar a segunda etapa da jornada de Abraão. Na semana passada nós examinamos como Deus o chamou, o tirou da sua parentela, da sua terra, a fim de levá-lo a uma terra que até então era desconhecida para ele. E qual foi a resposta imediata de Abraão? Ele discutiu com Deus, ele questionou. Qual foi a resposta? Obedeceu, ele obedeceu. Então, nós vemos de Abraão, no início do capítulo 12, 2 interações com Deus. E em ambas as
situações, as interações com Deus, ele não respondeu com palavras, mas sim com ação. Ele creu e obedeceu. No segundo momento, ele creu e edificou um altar. A história de hoje é um pouquinho diferente. Na história de hoje, ele também vai agir, mas a ação dele vai nos levar a questionar se de fato ele teve fé. Vai nos levar a observá-lo através de uma visão humana como a nossa e entender que ele é humano, que ele ainda não era perfeita, que Deus ainda estava agindo através da vida dele. Hoje nós vamos examinar um tema tão relevante para nós hoje quanto era para os dias de Abrão. Medo versus fé. Quando nós encaramos diversas situações na vida, como vamos responder? Com medo ou com fé? Gostaria que você pensasse por um segundo, qual é a coisa do qual você mais tem medo? A coisa da qual você mais tem medo. Então pense por um instante aí, depois vire para a pessoa aí do seu lado e fale. A coisa da qual você mais tem medo. Pode falar. Se já sabe, se tem que pensar, fala aí para alguém do seu lado. Coisa da qual você mais tem medo. Já conseguiram falar? Agora, queria que 2 ou 3 pessoas falassem onde você está, de voz bem alta, para todo mundo ouvir, se você não tiver vergonha, do que você mais tem medo. Quem quer falar? Milton. Fica totalmente prostrado, sem poder fazer nada, dependente totalmente de outros. Perfeito. Mais alguém? Do que você mais tem medo? Não precisa ter vergonha não, estamos em família. Sim. Medo da dor, certo? Muitos de nós temos medo de dor, né? Quem é que gosta, tem desejo de experimentar dor? Nenhum de nós. Mais alguém? Uma terceira pessoa? Medo de doença. É uma pregação pertinente para os dias em que estamos vivendo, porque o mundo ao nosso redor está vivendo o medo. Medo de Covid, medo de se aproximar de pessoas, medo de estar em ambientes fechados como este, medo de tantas coisas, porque há o desconhecido. E se eu pegar a doença? E se agravar? E se eu for parar no hospital? E se eu precisar de oxigênio? E se eu for entubado? E se eu morrer e a minha família ficar para trás? Então, essas são questões que estão em nossas mentes devido ao medo por causa de um vírus. Medo da pandemia, mas medo de muitas outras coisas. Quando eu era criança, eu não tinha medo de cobra, não tinha medo de aranha, de rato, de nenhum bicho. Eu até pegava cobra quando era moleque. Eu morava num acampamento, que era o sítio da nossa missão. Eu já peguei tanta cobra na vida que eu não tenho mais medo de cobra. O negócio é muito normal para mim. Eu também não tenho medo de aranha, já peguei também com a mão. Barata, também não tenho medo. Essas coisas eu fui criado meio que no mato e são muito naturais para mim. Agora, com 9 anos de idade, eu tinha pavor, medo mesmo de uma coisa. E o medo era esse. O caseiro vizinho do acampamento de onde nós morávamos, o caseiro vizinho foi morto, foi assassinado e enterrado atrás da casa pelo proprietário daquele sítio. Eu tomei conhecimento porque as fofocas rolavam ali nos sítios. Eu tomei conhecimento com 9 anos de idade. A partir dali, eu passei, eu acho que uns 3 ou 4 meses, toda noite, com medo de dormir, devido a esse assassinato que ocorreu bem perto, assim, centenas de metros da nossa casa. Eu esperava para os meus pais dormirem, eu puxava um colchãozinho que tinha e eu levava para o quarto deles e colocava no pé da cama e ali eu dormia. Isso acontecia toda noite, sem falta.
Mas hoje nós vamos falar sobre outro medo. E o medo não é destacado de forma bem específica nessa história, mas o medo, se nós examinarmos as ações anteriores, no início do capítulo 12, as ações de Abrão, e as ações agora nessa segunda parte do capítulo 12, nós vamos observar que ele teve um certo medo. Então abram suas Bíblias comigo para Gênesis capítulo 12. Nós vamos ler hoje à noite os versículos 10 até o versículo 20, do 10 ao 20, a segunda metade da jornada de Abrão. Vocês se lembram que ele tinha chegado na terra prometida, em Canaã, ali ele tinha edificado um altar, adorou a Deus. Logo em seguida, no versículo 10, diz assim: havia fome naquela terra. Assim, Abrão foi para o Egito, para ali ficar, porque era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que você é uma mulher muito bonita. Os egípcios, quando virem você, vão dizer: essa é a mulher dele. Então eles vão me matar, deixando você com vida. Diga, pois, que você é minha irmã, para que me tratem bem por sua causa, e por amor a você, me conservem a vida. Tendo Abrão entrado na terra do Egito, os egípcios viram que a mulher era de fato muito bonita. Os príncipes de Faraó a viram e foram elogiá-la diante de Faraó. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Faraó chamou Abrão e lhe disse: o que é isso que você fez comigo? Por que não me disse que ela era sua mulher? E por que me disse que ela era sua irmã? Foi por isso que tomei para ser minha mulher. Agora, pois, aqui está a sua mulher, tome-a e vá embora daqui. E Faraó deu ordens aos seus servos a respeito de Abrão, e eles o acompanharam, a ele e a sua mulher, e a tudo que possuía. Medo e fé. Duas reações que nós podemos ter diante de uma circunstância difícil. Hoje à noite o desafio vai ser de focar na fé e não no medo. Porque a tendência humana é de olhar para o medo. E nesses momentos onde a reação vai ser medo ou fé, nesses momentos, nessas circunstâncias da vida, é onde nós revelamos ao mundo e às pessoas ao nosso redor qual é a nossa teologia, no que nós de fato cremos. Na teologia há duas palavras muito importantes, e uma delas é ortodoxia. Ortodoxia nada mais é do que ensinamentos ou doutrinas corretos. Mas tem outro termo que é ortopraxia, que é a prática correta diante da crença correta. Tem muita gente que fala de boca para fora, que crê em Deus, que confia em Deus, mas quando o bicho pega, aí eles vazam. Quando o negócio esquenta, eles começam a ter medo, e eles questionam o que Deus está fazendo. O nosso desafio hoje à noite é de responder com fé, diante de circunstâncias difíceis, diante de sofrimento, diante de obstáculos que parecem impedir o nosso andar como seguidores de Cristo. Frequentemente nós falamos da importância de confiar nas promessas de Deus. Mas raramente o nosso confiar envolve riscos de vida e morte. Mas foi exatamente essa situação na qual Abraão se encontrou aqui em Gênesis capítulo 12, de 10 a 20. Ao enfrentar uma situação difícil, na verdade, mais de uma situação difícil, Abraão teve que decidir se confiaria
nas promessas de Deus, ou se ele resolveria as coisas na sua própria força. A experiência de Abrão nos mostra que até quando a nossa fé está em crise e nós falhamos, Deus permanece fiel às suas promessas e Ele também permanece fiel com seus filhos ou aos seus filhos. Então, se você já recebeu um esboço, os esboços eu acho que foram distribuídos, tem mais ali atrás na mesa de recepção, mas primeiro ponto hoje à noite é o grande risco, vida ou morte. Vida ou morte. Abraão teve que pensar nesse risco em duas ocasiões. Primeiro, ao examinar a situação da terra de Canaã. Qual era o problema na terra de Canaã, no versículo 10? Havia o que na terra? Fome, certo? Aqui nós temos a razão do primeiro medo de Abraão, fome. O termo fome, como nós sabemos, é um termo usado para descrever diversas situações ou condições. Entre elas, nós temos a reação física diante da necessidade de se alimentar para produzir energia. Nós temos fome física. Mas em outros casos, como na história aqui em Gênesis 12, uma fome se trata de uma escassez absoluta de qualquer alimento, de água, uma fome que resulta por falta de chuva, o que é muito normal ali naquelas regiões. A falta de chuva numa determinada região levava animais a morrerem, plantações a morrerem também, e isso vai gerar uma crise grande para uma determinada região. Rapidamente, isso se torna uma condição de vida ou morte. E é interessante que isso aconteceu logo após Abrão, Sarai, Ló e todos os seus servos chegarem em Canaã. Logo depois deles se estabelecerem ali em Canaã. Uma fome que afligiu toda a região. Agora, se você ler ao longo das histórias do Antigo Testamento e até no Novo Testamento, você vai ver que essa situação era muito normal ali. Se repetiu por diversas vezes. É interessante isso, porque em alguns casos pessoas ficavam, em outros casos pessoas saíam dali em busca de algo melhor, em busca de alimento, em busca de água para cuidar de suas famílias. Abrão foi forçado a escolher entre a terra prometida, correndo risco de morte por causa de fome, ou se estabelecer temporariamente no Egito, onde ele também correria risco de morte nas mãos de inimigos estrangeiros. Nós sabemos isso porque ele fala justamente isso, seu medo de ser morto ali no Egito. Agora, Egito é uma região onde tem um rio muito importante que passa ali no meio, certo? O rio Nilo. Você vai ver que dá até lá em cima no mar Mediterrâneo, mas tudo que se vê são imagens de satélite que você vai ver o verde ali no meio de uma nação que fica no deserto, na verdade. Ali no meio, o rio Nilo vai dar lá em cima onde tem pastagens, onde há água. E foi justamente o lugar para onde Abraão se deslocou. O rio Nilo é um lugar onde há muita vegetação, muitas plantações. A agricultura, como todos nós sabemos, depende de água, não é verdade? Lugares onde não há chuva, há a tentativa de irrigação por outros meios. Desvio de rios, de lagos, ou mesmo por meio de perfurações de poços profundos. A necessidade de fornecer água é grande para a agricultura sobreviver. Então, o rio Nilo costumava transbordar suas margens de tal forma que havia regiões assim onde tinha água de sobra.
Durante tempos de fome, era muito comum para povos nômades, quer dizer, os povos que se mudavam com frequência, viviam em tendas, era muito comum que eles viajassem até o Egito, porque eles ali certamente encontrariam água e comida. Isso era tão comum no Egito que há até diversas inscrições e gravuras que mostram povos de outros lugares visitando o Egito. Esta gravura aqui é do 20º século antes de Cristo, conhecido como mural de Beni Hassan, localizado no interior de um túmulo. E era muito comum se ver essas gravuras que demonstravam outros povos vindo até o Egito simplesmente por causa da fome. O quarto patriarca, que nós vamos estudar mais para frente esse ano, a mesma coisa vai acontecer. Na verdade, vai acontecer com mais do que 2 desses 4. Tem 3 dos 4 patriarcas que vão enfrentar uma situação parecida. Essa foi a razão do primeiro medo de Abraão. A fome, falta de água, falta de comida. Ele tinha uma mulher, ele tinha servos, ele tinha um sobrinho, e ele precisava alimentar todos os seus rebanhos. Então ele se deslocou até o Egito porque ele teve medo. Então, como você sabe, na semana passada nós observamos esses 3 lugares onde ele ficou por um tempo, aqui em Canaã, na região ao norte de Israel. E a decisão de Abraão foi de viajar até o Egito. Agora, o trecho em nenhum momento vai destacar o fato que houve falta de fé. Na verdade, é muito difícil nós culparmos a Abraão. Ele era um recém-convertido, de uma certa forma. Ele não tinha muita experiência com Deus, ele não tinha uma fé profunda. Ele ouviu a voz de Deus, Deus se revelou a ele e ele obedeceu, ele foi. Mas diante de uma circunstância ali na terra de Canaã, ele demonstrou uma certa falta de fé. E é surpreendente, porque diante do chamado de Deus, nós pensaríamos, a promessa que Deus deu a ele, que Deus iria fornecer tudo o que ele precisava para que a promessa viesse à tona, ou fosse cumprida. Então, o fato que nós lemos os primeiros 9 versículos com o chamado de Deus, a obediência de Abraão, e logo em seguida, um obstáculo, muitas pessoas vão parar nessa história e dizer, o que Deus está fazendo num momento como este? O que Deus está fazendo? Aí muitas pessoas vão falar, é porque foi uma oportunidade de Abraão crer, e ele vacilou, ele desobedeceu, ele teve falta de fé. Mas eu creio que é muito maior do que isso. Deus está querendo nos mostrar que até em meio a grandes obstáculos e dificuldades, Ele é fiel e Ele cumpre a sua promessa. Isso vai acontecer ao longo de toda a história de Abraão. Porque não é uma vez ou outra que vai lhe faltar fé. Ele era como nós, como eu falei na semana passada, um ser humano, pecador, carente da graça e da misericórdia de Deus e apenas aqui engatinhando na sua fé. Estava aprendendo a andar com Deus. Até então, Abraão havia obedecido e confiado implicitamente. Agora, as suas ações revelam uma certa incerteza, ou até mesmo dúvida. Será que Deus realmente cumprirá a sua promessa? Vamos lembrar rapidamente quais foram os 3 componentes da promessa que Deus deu a Abraão. Alguém se lembra deles? 3 componentes. Deus prometeu dar o quê? Terra, descendência e bênção. Isso mesmo, Deus prometeu que daria uma terra. E nessa terra, os seus descendentes se estabeleceriam e Deus iria abençoá-los. Todos que abençoassem os descendentes de Abraão também seriam abençoados, mas todos que fizessem algo contra, Deus também iria julgá-los.
Mas naquela bênção nós também observamos uma bênção que chega até nós nos dias de hoje. Deus prometeu que através de Abrão e seus descendentes, que todos os povos da terra seriam também abençoados. E nós destacamos o fato que isso vai correr através dos descendentes de Abrão até chegar na pessoa de Jesus Cristo, que vai trazer salvação para a humanidade, da qual você e eu recebemos esse benefício e esse perdão e essa vida eterna. Então, terra. O grande problema nessa situação é que Abrão com certeza pensou nos 3 componentes. O problema de terra é que aqui tinha fome. E se ele ficasse ali, como é que ele iria ter descendentes se ele morresse de fome? E como é que ele iria ser abençoado num lugar onde parecia que não tinha bênção nenhuma, só tinha escassez? Isso levou Abrão a sair daquela região e caminhar com sua família, sua esposa, seu sobrinho, todos os servos, uma caravana grande. Eles fizeram de Canaã até o Egito. Tem algumas perguntas aqui para reflexão. Quantos de nós, nos momentos de dúvida e incerteza, sentimos a tentação de resolver as coisas na nossa própria força? Quantos de nós aqui, se formos ser bem sinceros, diante de um obstáculo, no momento de dúvida, de incerteza, nós tentamos resolver as coisas na nossa própria força? Levanta a sua mão se você quer ser honesto hoje à noite. Todos nós temos essa tendência. Nós somos humanos, somos fracos, somos imperfeitos. Agora, talvez você, como Abrão vai experimentar, talvez você, tendo passado por um momento desses, você pôde olhar para trás e observar a mão de Deus agindo, mesmo quando você agiu na sua própria força. Mesmo quando lhe faltou fé, mesmo quando você não estava confiando plenamente em Deus, Deus ainda ali estava agindo. E a sua mão soberana estava sobre a sua vida. Há alguém aqui que pode testemunhar isso? Levanta a sua mão se você já observou isso. Meus queridos, isso acontece regularmente ao longo da jornada de fé, ao longo das nossas vidas. Há montanhas e há vales. Se as nossas vidas fossem apenas no topo da montanha, nós jamais descobriríamos a graça e misericórdia que Deus oferece nos momentos mais difíceis da vida. Mas a maravilha é que Deus nos encontra em ambos os lugares. Na terra prometida e também ali no vale, quando nós duvidamos, quando nos falta fé, quando nós questionamos o que Deus está fazendo. O problema é que isso vai de mal a pior, porque Abrão não somente saiu da terra prometida com sua família, com seus rebanhos, para ir até o Egito, em vez de ficar na terra da bênção, na terra da promessa, mas o problema ou a situação foi de mal a pior, e nós observamos isso nos versículos 11 a 16. Vamos olhar de novo rapidamente no trecho. O que é que acontece? Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, então eles estavam ali na beirada, na fronteira do Egito. Abraão vira e fala assim para sua esposa Sarai: ora, bem sei que você é uma mulher muito bonita. Claro, um bom marido, né? Elogiando sua esposa. Eu sei que você é linda, você é muito bonita. Ora, ela já tinha 65 anos nessa altura, vamos pensar bem, né? Não era uma adolescente, mas ela era linda. De fato, que vai ser reconhecida até ali quando chegarem no Egito. Então, o que é que ele começa a pensar? Começa a pensar consigo mesmo: os egípcios, quando virem você, vão dizer: essa é a mulher dele, então eles vão me matar, deixando você com vida.
Diga, pois, que você é minha irmã, para que me tratem bem por sua causa e por amor a você me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, os egípcios viram que a mulher era de fato muito bonita. Os príncipes de Faraó a viram e foram elogiá-la diante de Faraó. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos. Se há um momento nessa história que nos faz coçar a cabeça, esse seria um desses momentos. O que o cara estava pensando? Certo? Diante do segundo obstáculo, Abraão teve uma escolha, certo? Seguir o caminho de fé ou seguir o caminho do medo? O que levou Abraão a mentir? Quais foram seus motivos, seus pensamentos? Quais foram as histórias que ele já devia ter ouvido sobre os egípcios e a maneira como tratavam estrangeiros e mulheres? Com certeza ele tinha alguma coisa em mente quando ele agiu desta forma. O que levou Abrão a temer por sua própria vida? Será que ele tinha medo de que a promessa de Deus seria frustrada ou impedida por consequência de sua morte? Por que será que ele não orou e pediu a Deus sabedoria e direção? Por que ele agiu dessa forma e decidiu mentir e colocar a vida de sua mulher em risco? Por quê? Tudo o que sabemos é que Abrão resolveu ir até o Egito, resolveu mentir para que ele tivesse sua própria vida preservada. Ele falou com sua esposa que ela também deveria dizer aos egípcios que ela era sua irmã. E ele fez isso com um propósito e apenas um propósito em mente: poupar sua própria vida. Não pensou em mais ninguém. Quem aqui pode ser honesto e dizer: às vezes eu ajo dessa forma também. Às vezes eu sou egoísta e só penso em mim mesmo. Alguém? Vou apontar dedo para ninguém porque o dedo está apontando aqui para mim também. Gente, a gente faz isso constantemente. Nós somos pessoas orgulhosas, pessoas egoístas. O mundo gira em torno de nós mesmos e isso precisa ser constantemente quebrado em nossas vidas. Rendido a Deus para que Ele nos transforme. Meus queridos, se é para nós olharmos essa história e aprender algo com Abrão, é não no sentido de como ser como ele, mas de não cometer os mesmos erros que ele cometeu. É de aprender que Deus é gracioso e misericordioso, mesmo em meio às nossas falhas. Há tanto que nós podemos aprender aqui, mas em momento algum nessa parte da história é porque nós devemos imitar a conduta de Abrão. Certamente ele ali numa terra estranha, ele agora estava numa terra estranha porque primeiro ele já estava em Canaã, que já era estranho para ele, mas era a terra prometida. Ele agora vai para o Egito, que é uma terra mais estranha ainda. É outro povo, outros costumes, outra cultura. Ele seria um forasteiro. Ele estaria sujeito às leis e aos costumes do Egito. E a verdade é que nossa própria sensação de fraqueza pode nos levar a uma fé maior ou pode nos fazer ceder ao medo. Aquela escolha é uma escolha que se repete por diversas vezes ao longo da nossa história. Às vezes nós acertamos, às vezes nós falhamos. Mas o objetivo hoje à noite não é você sair daqui desanimado pensando: puxa, quantas vezes eu não já agi por medo, quantas vezes já me faltou fé. Gente, não é esse o objetivo, mas o objetivo hoje à noite é de nos fazer olhar para Deus, de nos fazer
entender que nós dependemos completamente dele, nós precisamos dele, e em cada momento das nossas vidas, sejam momentos bons ou momentos difíceis, nós dependemos dele, da graça dele, do agir dele, e nós estamos debaixo de um plano soberano de Deus, e Deus já sabe o final da história. E a maravilha é que ele anda conosco, mesmo nos momentos difíceis, e ele nos sustenta, ele nos transforma, ele age mesmo quando nós falhamos. Abraão se sentiu bem vulnerável nessa ocasião, mas isso o levou a agir por meio do medo e assim colocou outros em risco, colocou a vida de outros em jogo. A falta de fé por parte de Abraão estava sendo causado pelo instinto natural que todos nós temos, a autopreservação. Todos nós temos isso. Diante de uma coisa que a gente sabe que vai nos matar e uma outra opção, nós vamos escolher a outra opção. São poucos que colocam sua vida em risco para salvar a vida de outro. Digamos, os heróis. A maioria de nós, a tendência natural é de buscar a autopreservação. É o desejo de não querer morrer. Por quê? Porque nenhum de nós já morreu, né? Só os mortos já morreram, nenhum aqui já morreu, então a gente não sabe o que é que acontece. A morte é um negócio meio desconhecido, é um negócio que causa certos temores para muitas pessoas. A falta de fé, as dúvidas, o medo de Abraão também se manifestou numa falta de consciência e numa falta de preocupação pelo bem-estar de Sarai, sua esposa. Abraão convenceu sua esposa de seu plano mentiroso, pensando que assim sua vida seria poupada. Agora, muitas pessoas vão dizer, mas espera aí, os 10 mandamentos e toda a lei ainda não havia sido dado. Como é que Abraão iria saber se era certo ou errado mentir? A maneira que eu digo é porque dentro de cada ser humano, a lei de Deus já foi escrita nos corações. Nós sabemos por instinto o que é certo e o que é errado. Nós sabemos que é errado matar, nós sabemos que é errado tomar a mulher de outro, nós sabemos que é errado mentir. Até pessoas que não conhecem a Deus têm um senso de moralidade porque nós fomos criados à imagem de Deus. Então, você pode dizer, mas nós não podemos culpá-lo porque a lei ainda não havia sido dada. Tudo bem, não vamos culpá-lo, mas nós podemos sim culpá-lo por ter colocado a vida de sua esposa, a segurança de sua esposa, ele colocou tudo isso em risco. Ele não pensou muito bem. Não reconheceu que por causa do seu egoísmo, a sua esposa lhe seria tirado, literalmente, e dado como esposa ao faraó. A preocupação de Abrão consigo mesmo lhe cegou para questões básicas, como a proteção e até mesmo a pureza de sua própria esposa. Mas eu não posso condenar Abrão, nem mesmo nessa altura da história, porque se eu for ser bem honesto, Abrão estava tentando preservar a sua própria vida e de alguma forma ele queria assegurar, com certeza, ele queria assegurar o cumprimento da promessa que Deus havia lhe dado há pouco. Tinha muita coisa na mente dele. Eu não posso condená-lo porque eu frequentemente também ajo e reajo com egoísmo. De certa forma, Abrão aqui queria eliminar qualquer ameaça contra si mesmo e contra as promessas de Deus. Imagine, ele está ali, recebeu essa promessa, ele obedeceu e certamente ele deve estar pensando muito sobre o que Deus prometeu para ele. Uma grande nação, a terra que vai ser minha e dos meus filhos, bênção, você é abençoado. O que isso vai acontecer agora? Saí daquela terra, estou em outra e aqui talvez vão me matar. Então eu vou fazer o que eu posso para garantir e para ajudar Deus a cumprir essa promessa, né?
Quem sabe não era isso que ele estava pensando. Nós não sabemos ao certo, mas é bem provável. Afinal, como poderia um homem morto se tornar pai de uma grande nação? E isso nos leva ao terceiro ponto no seu esboço, o livramento imerecido. Porque mesmo em meio às falhas humanas, a fidelidade de Deus se destaca. Enquanto a história não fala diretamente que Abrão duvidou, suas reações nos mostram que lhe faltou fé, lhe faltou confiança em Deus. Ele ainda estava tomando pequenos passos na sua jornada de fé. Mas as ações de Deus aqui nessa história nos mostram sua tremenda fidelidade a despeito da falha de Abrão. Então o que acontece? Abraão, entrando no Egito, fala para sua esposa mentir, dizendo que era sua irmã. Foi observado que ela era linda e Faraó mandou chamá-la ou trazê-la para fazer parte de seu harém, das mulheres e esposas que ele já tinha. E o que ele fez? Ele abençoou Abrão. Ele deu rebanhos, abençoou Abrão. Então você me dá sua irmã, que na verdade é a esposa, e eu vou dar para você todos esses bens. Abraão já tinha muita coisa, e agora ele fica mais rico ainda. Só que o negócio não deu muito certo não. Nós imaginaríamos que justiça sendo feita seria Deus punir Abrão, não era não? Seria Deus fazer alguma coisa. Foi Abrão que mentiu, foi Abrão que saiu da terra, mas não, o que é que Deus faz? Deus vai detonar a casa de Faraó, vai lançar pragas sobre aquela casa, ao ponto que vai ficar conhecido entre eles que Sarai não é a irmã de Abrão, mas é sua esposa. Eles vão tomar conhecimento de que o Deus Altíssimo está castigando aquele palácio, aquele povo, porque Sarai já era casada. Mesmo no meio de uma circunstância terrível, quando Sarai certamente poderia ter sido abusada, maltratada, usada para nós nem sabemos o que, Deus vai agir por intermédio de sua graça e de sua misericórdia, mesmo quando há falhas, mesmo quando há falta de fé, mesmo quando há medo. Ele vai agir e a sua fidelidade vai se destacar. Então, se há uma coisa que eu quero que você observe hoje à noite nessa história, é essa: que Deus cumpre a sua promessa, que Deus é fiel, Ele jamais volta atrás naquilo que Ele promete, e que aqui nessa história Ele vai preservar a vida de Abrão, vai preservar a vida de Sarai, porque Deus ainda vai usar esse casal para abençoar todos os povos da terra. Deus afligiu Faraó e toda a sua corte com doenças e, por consequência disso, Faraó mandou Abrão e Sarai embora. Na verdade, Abrão, como nós já falamos, não deveria ter entrado numa situação constrangedora e perigosa como esta. Mas mesmo assim, Deus o livrou. Deus o livrou de possíveis consequências trágicas. No final de contas, Deus preservou a vida de Abrão e Sarai e foi fiel à sua promessa. E Deus, repetidamente nessa história e em todas as histórias das Escrituras, vai se demonstrar como um Deus fiel. Um Deus que não muda. Um Deus que não volta atrás nas suas decisões. Ao lermos esses relatos, nós podemos reconhecer os momentos em nossas próprias vidas, quando diante de escolhas e decisões nós nos desviamos dos caminhos de Deus. Eu amo quando há certas conjunções nas Escrituras, e uma dessas conjunções é a palavra porém, ou entretanto. Porque nós estamos seguindo uma história e as coisas estão difíceis, e há obstáculos, e há perigos. Parece um bom filme, não é verdade?
E Deus parece que entra em cena com palavras como essas: porém, o Senhor agiu. Porém, Deus providenciou. Porém, Deus agiu com graça, com soberania, com misericórdia. Mesmo nos casos onde nós nos desviamos do plano perfeito de Deus, mesmo nesses casos, Deus se demonstra presente, misericordioso e gracioso, ao ponto de nos trazer de volta para o caminho e nos livrar do mal. Meus queridos, Deus é fiel. Ele cumpre a sua palavra, Ele cumpre as suas promessas. Eu queria que os irmãos olhassem novamente no Salmo 105. Rony leu esse salmo no início do culto hoje à noite para direcionar os nossos pensamentos no momento de louvor e adoração. Mas eu pedi para ele ler esse salmo porque esse salmo é um salmo que relata as grandezas de Deus para com seu povo. E algumas das coisas que são destacadas são exatamente o que nós acabamos de ler na história de Abraão. Então vamos lá, nós não vamos ler o capítulo inteiro, nós vamos simplesmente olhar dos versículos 8, não vamos ler do versículo 1 até o versículo 14, para pegar o contexto maior. Versículo 1 até o versículo 14. O salmo começa dizendo assim: deem graças ao Senhor, invoquem o seu nome, tornem conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantem a Deus, cantem louvores a Ele, falem de todas as suas maravilhas. Gloriem-se no seu santo monte, alegrem-se o coração dos que buscam o Senhor. Busquem o Senhor e o seu poder, busquem continuamente a sua presença, lembrem-se das maravilhas que Ele fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios. Vocês, descendentes de Abraão, seu servo, vocês, filhos de Jacó, seus escolhidos. E daqui em diante, no restante do salmo, o salmista vai elaborar exatamente quais foram essas maravilhas que Deus fez. Versículo 7. Ele é o Senhor, nosso Deus, os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança. Qual é essa aliança? É a aliança que ele fez com Abraão. Ele se lembra, ele é fiel da palavra que empenhou por 1000 gerações. Quer dizer, o que Deus falou 1000 gerações atrás, ele continua sendo fiel à mesma palavra, ele não muda. Da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: eu lhe darei a terra de Canaã como porção da sua herança. Quando eles eram um número pequeno, pouquíssimos e estrangeiros na terra de Canaã, quando foi isso? Quando é que eles eram pequenos ou pouquíssimos e estrangeiros na terra de Canaã? Quando foi isso? Nesse momento. Abraão tinha acabado de chegar. Eram estrangeiros, estavam se estabelecendo na terra. Eram um pequeno número. Quando andavam de nação em nação. Quando é que isso aconteceu? Nessa história. Eles foram de Canaã até o Egito. De um reino para outro reino. Versículo 14 é o que eu quero destacar. Deus não permitiu que ninguém os oprimisse, e por amor deles, repreendeu reis. É a história que acabamos de ler. O faraó era o rei do Egito. Versículo 15, para terminar o contexto, dizendo: não toquem nos meus ungidos, nem maltratem os meus profetas. Meus queridos, esse versículo não tem nada a ver com pastores, certo? A gente ouve muito isso nos dias de hoje: não toque no ungido do Senhor, nessas coisas. Meus queridos, está fora de contexto. Esses ungidos que são mencionados aqui são os patriarcas, que Deus estava estabelecendo a sua promessa e a aliança. Deus estava protegendo o início dessa nação. Deus estava agindo para o cumprimento de sua promessa, porque Deus é fiel.
Não é porque Abrão era alguém, não é porque ele merecia alguma coisa, não é porque ele tinha uma fé maravilhosa, mas é porque Deus é fiel. E Deus age mesmo quando nós somos infiéis. Deus age mesmo quando nós agimos por meio do medo. Isso nos leva à conclusão, hoje à noite, como nós podemos aplicar uma história dessa em nossas vidas. Porque eu creio que toda a Escritura é útil. Certo? Diz isso em 2 Timóteo capítulo 3. Toda a Escritura é útil para nos ensinar, para nos corrigir, para nos direcionar de acordo com aquilo que Deus deseja. Então, como é que nós podemos aplicar isso hoje à noite? O ponto principal, o ponto-chave, é que nós podemos confiar na fidelidade de Deus. Nós podemos confiar na fidelidade de Deus. Nós já temos um longo histórico de um Deus que tem se revelado, um Deus que tem se mantido fiel ao longo de todas as gerações. E é um Deus que hoje mesmo age através das nossas vidas para cumprir o seu plano perfeito. E Deus jamais falhará. A nossa história de fé é parecida com essa estrada. Repetidamente nós vamos nos encontrar numa bifurcação na estrada, onde nós temos que escolher entre andar pela fé ou ceder ao medo. Mas o que é maravilhoso com esse gráfico é que mesmo quando nós cedemos ao medo, Deus nos dá uma segunda chance. E isso vai acontecer por diversas vezes. E ao fortalecer a nossa fé, mais adiante na estrada da vida, nós vamos começar cada vez mais a andar pela fé, a escolher a fé, mesmo quando as circunstâncias são difíceis. Isso é natural, porque isso faz parte do processo de amadurecimento, de santificação que ocorre na vida de todo seguidor de Cristo. Deus é um Deus de segundas chances, é um Deus que é misericordioso conosco, um Deus que perdoa quando nós falhamos. Mas eu quero que vocês notem mais uma vez hoje à noite, até os grandes heróis da fé, às vezes erraram e foram levados pelas circunstâncias, em vez de agir de acordo com as suas convicções. Já aconteceu com você? Alguma vez? Mas não fique desesperado, não fique contemplando o que foi, olhe para frente. Esqueça o que já foi, olhe para frente, siga para o alvo, como Paulo diz. Fite os seus olhos em Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Assim como foi no caso de Abraão, Deus promete completar a obra que começou. E a obra de Deus jamais poderá ser impedida. Se você de fato conhece a Cristo, se você de fato é um seguidor de Jesus, um adorador verdadeiro de Deus, saiba de uma coisa: mesmo quando você erra, mesmo quando você falha, Deus te traz de volta para o caminho, a fim de lhe fortalecer, a fim de lhe transformar, e cada vez mais você vai se aproximando do alvo, de ser transformado conforme a imagem de Jesus Cristo. Deus promete completar aquilo que começou, assim como Paulo escreve em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Paulo não supõe que isso vai acontecer, ele diz: estou certo, convicto, de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Se um dia você se rendeu a Jesus Cristo e confiou nele para a sua salvação, você creu que Jesus morreu pelos seus pecados e você confessou Jesus como seu Salvador, você abandonou a velha vida e agora você está seguindo nos passos de Cristo, saiba que quando você tropeçar, quando lhe faltar fé, você poderá voltar ao trono da graça, confessando o seu pecado, e como diz em 1 João 1,9, que Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Meus queridos, se você se desviou um pouquinho do caminho e você precisa voltar a andar pela fé, ainda tem a oportunidade.
Basta você confessar. Basta você olhar para Deus e dizer: eu creio. Eu estou convicto de que o Senhor vai concluir a obra em mim que um dia o Senhor começou. Nós devemos dar graças a Deus que as promessas perfeitas de Deus não dependem da nossa fé imperfeita. Um professor de teologia, Michael Grigoni, escreveu isso. Meus queridos, a fidelidade de Deus nos assegura que mesmo quando nos encontramos fora do percurso, mesmo quando nos desviamos do caminho, seja por causa de uma decisão tola, ou mesmo por causa de um pecado, a graça de Deus é capaz de nos guiar de volta à sua vontade. Eu tenho certeza absoluta desse fato. Senão eu não teria dedicado mais de 20 anos da minha vida ao ministério pastoral. Eu sei disso porque eu tenho observado vez após vez o agir de Deus em vidas, transformando-as para que Deus seja glorificado. E meus queridos, Deus ainda é o mesmo Deus que agiu na vida de Abraão. Vocês creem nisso? Deus é o mesmo Deus que ainda hoje age por nosso intermédio a fim de cumprir o seu plano perfeito. E Ele vai cumprir esse plano mesmo quando nós falhamos. Gente, isso é maravilhoso. Para mim, isso não é somente um motivo de me encorajar, mas é um motivo de fortalecer a minha fé e de me encher de esperança. Porque eu sei que a jornada de fé não depende de mim, mas depende de um Deus que foi fiel, que é fiel e será fiel até a consumação dos séculos. Vamos orar. Senhor Deus, diante de Tua palavra, nós só podemos nos curvar e nos humilhar, reconhecendo que nós somos falhos, que nós frequentemente agimos por nossa própria força, que frequentemente nós esquecemos de olhar para Cristo e nós olhamos para o nosso problema. Ó Deus, nós confessamos a Ti que nós estamos longe do alvo. Senhor Deus, fortaleça a nossa fé nessa noite, fortaleça a nossa fé cada dia mais, nos ensine por meio dessas histórias, ó Deus, que o Senhor é um Deus fiel, um Deus que é confiável, um Deus digno de ser confiado. Deus nos mostre que mesmo quando nós erramos, que nós temos a oportunidade de nos humilharmos novamente diante de Ti, de confessarmos o nosso pecado, de sermos perdoados, mas não somente isso, de também sermos purificados. Pai, que maravilha é saber que ao errarmos, o Senhor remove isso. O Senhor não guarda isso num livro de mágoas ou de coisas erradas que nós fizemos, mas o Senhor nos perdoa, e assim como lemos nos Salmos, o Senhor coloca no mar mais profundo, o Senhor remove o nosso pecado e nos purifica, nos perdoa. Pai, obrigado por essa promessa. Pai, use essa pregação hoje à noite para transformar as vidas aqui presentes, também aquelas vidas que estão ouvindo e assistindo pela internet. Ó Deus, que a Tua palavra cumpra o seu propósito nessa noite. E ainda mais do que qualquer outra coisa, ó Deus, se houver alguém aqui que não conhece Jesus Cristo como Salvador, que nunca tomou o primeiro passo na jornada de fé, ó Deus, nessa noite, quebrante corações, revele a essas pessoas a verdade de Cristo, do Evangelho, e que haja arrependimento e que haja salvação aqui em nosso meio hoje à noite. Pai, esse é o nosso desejo constantemente, de que vidas sejam alcançadas por meio do Evangelho. E é por causa de Cristo e tudo que Ele fez por nós que nós oramos. Amém.